Graças e paz, seja bem-vindo ao canal Descobrindo a Verdade. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante na teologia reformada, a depravação total. À primeira vista, esse assunto pode parecer um pouquinho complicado, mas ele é essencial para entendermos como relacionamos com Deus e como funciona a salvação. A depravação total não é apenas uma teoria acadêmica, é uma doutrina que afeta profundamente a forma como enxergamos a condição humana e a necessidade da graça divina e a obra redentora de Jesus. Vamos explorar esse conceito, suas origens, implicações e, é claro, a esperança que ele nos traz. Primeiro, o que significa exatamente depravação total? Esse termo refere-se à ideia de que, por causa do pecado original, toda a humanidade está corrompida. Isso quer dizer que somos incapazes de buscar a Deus por conta própria, pois nossa vontade, os nossos desejos foram afetados totalmente pelo pecado. A depravação total não quer dizer que somos tão mal quanto podíamos ser, mas sim que cada aspecto da nossa natureza foi impactado pelo pecado. Todas as faculdades mentais foram impactadas pelo pecado. A Bíblia nos dá uma base sólida para isso. Em Romanos 3, do 10 ao 12, lemos que não é justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Esse versículo mostra claramente que, por nós mesmos, não temos a capacidade de aproximarmos de Deus. Em Efésios 2, do 1 ao 3, Paulo menciona que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o que enfatiza ainda mais a gravidade e a condição espiritual. Esse morto representa uma total incapacidade da resposta espiritual. Isso nos leva a uma conclusão muito importante. Sem a intervenção divina, todos nós estávamos perdidos. A depravação total nos ensina que a salvação não é algo que conseguimos por nossos próprios esforços ou mérito, mas é algo que somente Deus pode nos oferecer. A origem da depravação total volta-se para a narrativa do pecado original em Gênesis. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles não trouxeram um pecado somente para suas vidas, mas também para toda a humanidade. Desde então, todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. É fundamental entender que, ao contrário da ideia que somos criados neutros, a tradição reformada ensina que nascemos com uma predisposição ao pecado. As consequências do pecado de Adão foram muito profundas. A separação de Deus não foi apenas um evento isolado, mas resultou em uma mudança na natureza humana. Desde aquele momento, todos nós nascemos com um estado de alienação de Deus. Essa alienação é o que nos impede de buscá-lo sem a sua graça. A ideia de que podemos fazer algo por conta própria para alcançar a salvação é um erro grave. Teólogos como Agostinho de Hipona, que viveu no século IV, já falavam sobre essa corrupção da natureza humana. Agostinho argumentava que a vontade humana foi afetada, mas não da maneira que muitos pensam. Ele acreditava que sem a graça de Deus, a humanidade não poderia escolher fazer o bem. E isso lançou as bases para a teologia reformada que seguimos hoje. A visão de Agostinho influenciou pensadores reformados como João Calvino, que reforçou a ideia de que a depravação total é a realidade que todos nós enfrentamos. Agora vamos falar sobre a implicação da depravação total. Como esse conceito tem um impacto significativo na maneira como entendemos a salvação. A depravação total nos ensina que não temos capacidade de buscar a Deus por conta própria. Sem a graça de Deus, estamos espiritualmente mortos. Isso quer dizer que, antes de sermos salvos, nossa condição é de total incapacidade. É como estar preso dentro de um abismo sem a possibilidade de escalar ou buscar ajuda. A necessidade da graça irresistível é um dos pontos centrais da teologia reformada. A ideia em que Deus escolhe alguns para ser salvo é uma doutrina que pode ser desafiadora para muitos, mas ao entendermos a depravação total, essa doutrina se torna uma fonte de esperança. Se todos nós estamos perdidos, a única solução é que Deus intervenha. A escolha de Deus não se baseia em algo que fizemos, mas na sua soberania e graça. Ele nos chama para a salvação e é uma ação graciosa de sua parte. Em contraste, outras tradições cristãs acreditam que o ser humano tem um livre-arbítrio, que lhe permite buscar a Deus independentemente. Essa visão sugere que, em mesmo nosso estado caído, ainda podemos fazer escolhas que nos levam a Deus. Ao contrário, a teologia reformada argumenta que qualquer coisa que façamos é impossível chegarmos a Deus.
Apesar da depravação total e da nossa incapacidade, a boa notícia é que Cristo veio ao mundo para nos redimir. Essa é a resposta à nossa condição. A obra de Cristo na cruz é o ponto central da nossa fé. Através da sua morte e ressurreição, ele conquistou a salvação para todos aqueles que crêem. A redenção não é algo que podemos conquistar, mas é um presente que recebemos pela fé. Na teologia reformada, a salvação é recebida pela fé e arrependimento, e esses também são vistos como dons de Deus. Não se trata apenas de crer, é reconhecer a nossa condição e voltar-se para Deus em arrependimento. A fé não é um ato isolado, mas uma resposta à obra do Espírito Santo em nossos corações. Compreender a depravação total nos ajuda a valorizar ainda mais a graça de Deus, que nos alcança mesmo em nossa condição miserável. É fundamental reconhecer que nossa salvação é totalmente dependente da graça de Deus. Essa compreensão não deve levar à desesperança, mas uma profunda gratidão e admiração pela obra redentora de Cristo. Hoje discutimos a depravação total, suas origens e implicações, e como, apesar de nossa condição, temos a esperança em Cristo. A depravação total nos mostra a gravidade do nosso estado espiritual, mas também nos aponta para uma profundidade da graça de Deus. Convido você a refletir sobre a sua própria condição diante de Deus e a importância de sua graça. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre teologia. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você pensa sobre a depravação total. Deus abençoe e até a próxima.